Durante a nossa vida, né, vai chegar sempre um momento em que nós precisaremos vender algo. Porque de fato a venda, né, por que a gente vende as coisas? Se a gente for analisar na história, tudo começou com vendas, né? A gente tem ali os primeiros trabalhos, os primeiros profissionais que existiram eram profissionais dedicados à venda. Isso porque, dentro do contexto histórico, do contexto administrativo, de fato, né, a gente produzia, né, nós tínhamos nossos antepassados, eles começaram como produtores, principalmente produtores de grãos, produtores de sementes, produtores de frutas, né, como também caçadores, então caçavam, outros pescavam. E o que que aconteceu? Verificou-se dentro de um determinado período de tempo que existia muita defasagem entre alguns produtores, entre outros caçadores, entre as diversas profissões que existiam, né? Por exemplo, o pescador, como ele passava o dia inteiro pescando, para poder conseguir trazer os peixes do rio, dos mares e tudo mais, ele não tinha tempo de produzir arroz, de produzir trigo, cenoura, entre outros vegetais e leguminosos. Da mesma forma que o cara que produzia esses vegetais, ele não tinha tempo talvez de caçar ou de produzir outros tipos de comida, até porque naquela época a domesticação dos animais ainda não existia, então não tinha galinha, não tinha porco, não tinha esses animais ainda. Era muito de caçar realmente, eu teria que caçar. Então surge-se a ideia, poxa, mas espera aí, então se eu tenho carne, né? Se eu sou um pescador, eu peguei peixe, esse peixe vai estragar. Não faz mais sentido eu pegar e trocar, né? Eu pegar e, olha, toma aqui, me dá 2 cenouras, 5 cenouras. Era muito calculado pelo tempo que se perdia, pelo de fato ali o tempo que despendia na hora da produção. E aí a gente teve aí os primeiros indícios de comércio, os primeiros indícios de troca. Depois disso foi se evoluindo. Então eu tenho famílias, né? As famílias começaram a ser numerosas e os pais colocavam os filhos. Uns filhos iam virar caçadores, outros iam virar pescadores e outros viriam ali de fato a serem agricultores. A família foi crescendo, tinha vários filhos e esses filhos eles iam atuar dentro do comércio, dentro da parte, né, de produção. E aí começa-se a chegar, poxa, mas espera aí, não faz mais sentido eu trocar cenoura por peixe porque meu filho pesca. Eu tenho gente da família que está pescando, mas eu não tenho gente que talvez costura, não tenho gente que faz roupa, não tenho gente que faz outras coisas, né, armas, ferramentas e tudo mais. Então eu começo a trocar por algo que vale muito mais do que somente comida. Então eu vou trocando e vou evoluindo. E assim a troca foi evoluindo, com base sempre no quê? Numa necessidade de que algumas pessoas tinham em cima de alguns produtos, em cima de algumas ferramentas, de alguns materiais, para outras que tinham as outras necessidades, mas que tinham talvez ali, né, de maneira que sobrava a que podia satisfazer aquela necessidade. Então as trocas elas começaram aí, começa-se o comércio dessa forma. Isso foi evoluindo, ao chegar a um ponto aonde as pessoas trocam as coisas por dinheiro, por renda. Afinal de contas, elas começaram a andar por vários locais, elas viajavam por vários locais, não ficavam mais só naquela região, iam conhecer outras regiões espalhadas pelo mundo e de fato elas começaram a perceber que esse mundo ele era muito grande e que eu não conseguia basear tudo em troca de produtos. Em si eu precisava ter moedas, então eu fui ter as moedas de ferro, as moedas de ouro, de cobre e tudo mais. Só que a parte de vender realmente, ela é intrínseca de praticamente todas as pessoas. Todos nós temos capacidade de vender, todos nós temos capacidade de sermos bons vendedores. O que vale muito é a necessidade do quanto a gente precisa vender e do que a gente vai vender também. Porque todo mundo, né? Você já deve ter vendido alguma coisa, algum produto na sua casa que você não usou, alguma ferramenta, algum item que de fato você não teve muito uso e que você teve que se desfazer porque, né? Para que eu vou ficar com produtos usados que eu não vou estar usando produtos aqui que eu não vou estar só entulhando? Então eu vou estar vendendo isso. Então, poxa, já tem aí uma abertura para você vender. Mas de fato, trabalhar com vendas é algo que nem todo mundo consegue. Eu falo, todo mundo consegue vender, mas nem todo mundo consegue trabalhar vendendo. Por quê? Por que nós vendemos? Nós vendemos, algumas pessoas vendem por necessidade, ou seja, elas têm um produto que eu quero, que eu não vou utilizar, que eu não utilizo, que eu tenho de monte, que está me sobrando esse produto, ou seja, ele não vai ser meu usual, eu vou vender para outra pessoa. Para quê? Para que eu possa ter outros itens, para que eu possa comprar outras coisas. Então eu tenho essa necessidade que a gente vende. Isso é uma venda comum que as pessoas fazem. Eu tenho a venda onde eu quero crescer monetariamente, aonde então eu começo de fato a
entender uma necessidade, pegar uma oportunidade. Imagina só que antigamente tinha o pescador, ele pescava, ele trazia os peixes até a praia e tudo mais, e existiam pessoas que iam até essas praias para pegar esses peixes e levar até locais mais longes, porque o pescador não podia sair de lá e levar para trocar. Então, desde a antiguidade, eu tinha pessoas que faziam essa ponte, né, de pegar o produto onde ele era produzido e levar em alguns centros, levar em algumas cidades e estados que existiam antigamente. E isso continua até hoje. Pessoas que veem uma oportunidade de algum negócio, de algum produto que queiram vender, e eles começam a vender para monetizar, para aumentar a sua renda. Ou seja, o aumento da renda é o principal objetivo para vender. Outras pessoas vendem não para aumentar a sua renda, mas por uma necessidade também de querer vender para ter salários, para poder ter. Afinal, eu sou funcionário, afinal, eu sou colaborador. E outras pessoas vendem por sentir prazer na venda, por sentir prazer na hora de realmente eu conseguir convencer o meu cliente, eu conseguir pegar esse produto, esse serviço que talvez para a pessoa não fizesse tão sentido e eu encaixei perfeitamente e ela comprou. E a partir de agora eu vou vender para outros e para outros. Então tem pessoas que têm esse prazer na venda realmente. Então a gente tem esses perfis diferentes. A gente tem a pessoa que vende por uma necessidade, eu tenho a pessoa que vende porque quer ganhar mais dinheiro, ela quer evoluir, ela quer monetizar, ela quer realmente ter mais posses. Eu tenho outra pessoa que vende porque ela precisa de um trabalho, ela cumpre um objetivo que foi atribuído a ela. E eu tenho a pessoa que vive, que sente prazer na venda, ele está ali todos os dias e ele quer vender mais. E aí você se encaixa em qual? Eu sempre gosto de dizer, você é somente uma pessoa que está seguindo objetivos que outros traçaram, uma pessoa, um funcionário, você é a pessoa que quer realmente maximizar a renda, todos os dias aumentar, crescer, vender mais, evoluir, você é aquela pessoa que não importa se você está ganhando dinheiro, muito dinheiro ou não, o importante é estar vendendo, o importante é estar satisfazendo o cliente, ou você é aquela pessoa que está só por necessidade, poxa, eu preciso vender isso aqui porque eu preciso comprar um outro produto, eu preciso comprar um item, eu preciso investir em alguma coisa, eu preciso me livrar desse produto. Entendendo isso, você entende o porquê que você vende. O porquê que realmente você está ali vendendo aquele item, vendendo aquele serviço. E quando eu vendo, eu estou passando para uma pessoa a minha experiência em cima daquilo. Eu vendo para uma pessoa, se eu consigo vender para ela realmente a minha visão sobre aquele produto. Por quê? Imagina que você vai comprar uma geladeira, você vai numa loja para comprar uma geladeira. E você começa a escolher as geladeiras, mas de fato o vendedor é aquele que te mostra a melhor opção que se encaixa no teu perfil. Só que para isso ele tem que ter uma experiência baseada em outras geladeiras, em outras pessoas, em outros clientes. Eu não consigo chegar para você e te indicar a melhor geladeira sem antes te conhecer, sem antes te conversar contigo. Então eu preciso ter experiências práticas de ter tido uma geladeira. Porque se eu nunca tive uma geladeira, como é que eu posso vender uma geladeira sem nunca ter tido uma geladeira? Como é que eu posso vender um carro sem nunca ter tido um carro? Não faz sentido. Ah, mas eu conheço tecnicamente, eu estudei manual do veículo, eu estudei sobre vendas de carro. Sim, mas a experiência, ela conta muito. E é um adendo, quando a gente analisa empresas muito grandes que vendem serviços, vendem produtos grandes, vendem de fato muitas coisas de valor muito agregado, como por exemplo terrenos e casas de valores muito agregados, é comparável e é verificável isso por vários estudos que vendedores mais velhos, pessoas mais idosas com uma idade mais avançada, vendem muito mais do que pessoas mais jovens. Porque imagina se tu for comprar uma casa de 2 milhões de reais, por exemplo, e chega lá uma pessoa mais velha e um cara muito novo, que começou agora. Tu não vai querer comprar muito com o jovem, porque tu quer uma experiência muito maior, tu quer entender realmente se aquilo faz negócio para você. E a pessoa mais velha, ela tem uma experiência, ela já passou por aquilo muito mais vezes, então ela traz muito essa vivência. Então eu ter experiência contribui muito para a minha venda. Mas de fato eu só consigo identificar o porquê eu vendo quando eu defino os objetivos do porquê eu estou ali vendendo. Por necessidade, por querer maximizar a renda, por prazer ou porque os outros estão pedindo que eu venda. Como um simples funcionário, eu estou ali só temporariamente. Beleza? Espero que tu tenha entendido um pouquinho do porquê nós vendemos, Espero que tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido.
para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso? Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço!